Olá amigos que nos acompanham através das redes sociais, aqui Claudanir Verli, professor de Geografia, e hoje, nessa data importante, 15 de abril, gostaria de trazer para vocês uma desmistificação, de rememorarmos essa data, pela importância dessa data, porque há 56 anos atrás, nós tínhamos aí o primeiro presidente militar que foi eleito pelo Congresso Nacional. E também eu queria aproveitar aqui nesse vídeo e desmistificar falácias que estão aí sendo pulverizadas por professores de história, de geografia, até mesmo nas universidades e nos livros didáticos, que é algo que é lamentável. Por quê? No dia 2 de abril de 1964, o Congresso Nacional cassou João Goulart. Então, não houve golpe, houve contragolpe, porque João Goulart, ele vinha aí já, de uma longa data tentando entregar o país para os comunistas. E assim houve muita pressão popular e no dia 2 de abril de 64, João Goulart foi destituído do cargo. Dia 11 de abril, o próprio Congresso Nacional elegeu Humberto de Alencar Castelo Branco, que somente dia 15 de abril veio tomar posse. Então, dentro desse curso, você já percebe que não houve golpe, e sim contragolpe. E também esse primeiro presidente militar, ele foi eleito pelo Congresso Nacional. Então, nesse período do dia 2 de abril ao dia 15 de abril de 64, Ranieri Mazzilli ficou na presidência do Brasil. Professor, o senhor que é professor de História, eu gostaria de saber o que diz alguns livros didáticos sobre essa história do Brasil, mais precisamente sobre essa questão de golpe. Eles falam em golpe ou falam em contragolpe, ou o que eles falam, alguns autores aí nos livros didáticos? Olá, nossos telespectadores, aqueles que estão conosco aqui no portal VGMS. Eu acredito, Claudanir, que gravações como essa que nós estamos fazendo aqui, elas são muito importantes porque elas nos fazem rever um pouco os princípios, inclusive a própria conduta da história. Porque essa questão do 64, ela precisa ser muito bem desmistificada. Porque até, inclusive, estou com um livro de história aqui e veja vocês, a questão, antes de eu até responder sua pergunta, eu diria o seguinte: na verdade, até hoje, quem estava escrevendo a história do Brasil era, sem sombra de dúvida, o pessoal ligado à esquerda. Então, quem colocava todos os apontamentos dos livros eram eles. A tal ponto, aí sim nós entramos na dimensão da sua pergunta. Os livros de história, eles continuam tratando o 64 como golpe. Inclusive, nesse livro que nós temos aqui, deixo aí a critério para quem quiser ir buscar nas escolas quem é o autor do livro ou não, ele já não fala, ele fala assim, que o 31 de março, ele não foi um golpe militar, mas ele foi um golpe civil-militar. Inclusive, eles não abominam de hipótese alguma a ideia de que o João Goulart, o Jango, tenha sido tirado, vamos dizer assim, de uma forma, eles que diziam isso, que ele tenha sido tirado de uma forma até forçosa. Isso é mentira. Então é que você colocou as datas aí que demonstram a vagância do cargo. Mas a questão não é só isso. No próprio livro didático, a gente vê aqui na conduta que se quer colocar, porque nós estamos falando hoje do ápice, que foi quando o Castelo Branco, Humberto Castelo Branco, o primeiro presidente militar, assumiu efetivamente o poder. Tal é que, se nós formos olhar lá no contexto histórico, havia assim uma certa ideia de que Castelo Branco ficaria pouco tempo no poder e logo o processo ia andar de uma outra forma lá. Mas o que o livro não traz, e aí é que nós estamos querendo desmistificar essa questão, é de que quem está trabalhando por trás de tudo isso, quem que era? Os esquerdas, os esquerdopatas, como nós chamamos aqui,
que de certa forma eles vão estar sempre agindo. Claro que o Jango caiu fora, ele foi lá para a fazenda dele, foi lá para São Borja, depois ele vai para o Uruguai, e na verdade o que aconteceu? Quem acabou assumindo mesmo foram os militares para dar uma conduta ao nosso Brasil. Então, na minha avaliação, nós não tivemos o golpe, né? Podemos até falar em contragolpe, sim. Agora, o que nós não podemos aceitar, isso nós vamos ter que fazer, inclusive até lives sobre isso, falar sobre isso, de que 64, 31 de março e todas essas datas aí, até chegar no dia de hoje, que é 15 de abril, que é a posse do Castelo Branco, nós tivemos o que aí no Brasil? Nós tivemos, além da vagância, né, do cargo ser vago, né, da vacância do cargo, nós tivemos também os afrontos que começam, né? E se você for olhar o contexto histórico, você vai ver lá, por exemplo, o 13 de março, né, que foi o que foi o 13 de março? Foi o grande comício que o Jango se declarou o maior esquerdista do Brasil, porque ele mexeu com algo que até hoje é algo que é inadmissível, que é pegar e querer fazer uma reforma agrária de goela abaixo. Chegar lá e dizer assim, ó, a partir de hoje, as terras que elas são próximas às rodovias federais, e era esse o termo que ele usou, elas vão ser desapropriadas em função do governo para ele dar para quem ele quer. Quer dizer, está mexendo em princípios inanieláveis, aonde isso não pode acontecer. E ele começou a mexer nessas questões aí. O que aconteceu daí? 19 de março, a passeata, inclusive o livro aqui, ele até ele tira a chacota dessa passeata, dizendo que foi uma passeata da elite, da classe média alta, e de certa forma foi onde que a esquerda ela menosprezou a organização que houve no Brasil da direita. Então, o que nós estamos querendo falar aqui é a questão de que não houve golpe e que a direita conservadora no Brasil, ela tomou o seu lado, a sua ação, né? E isso que nós temos que entender, que até hoje no Brasil existem esses dois lados. O lado que é da direita, do lado conservador, e o lado da esquerda, o lado dessa baderna, dessa bagunça que se chama o quê? Comunismo. E que isso o livro não trata. O livro não trata na questão, por exemplo, da ação da esquerda, de como que foi a conduta do próprio Jango, né? Essas dimensões aí que não são tratadas. E isso que nós temos que discutir, debater, porque é isso que o nosso aluno precisaria saber. E, na verdade, muitas vezes o professor de história, por ele ter um contexto esquerdista, um contexto comunista, ele quer apagar isso. Ou também que seja porque não sabe desse outro lado da história. Professor, só para dar uma recapitulada aqui, então, dia 13 foi o grande comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, onde João Goulart mostrou de fato que ele é um comunista nato. Dia 19, né, houve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, mas houve várias inflamações da sociedade que estavam mostrando descontente e pedindo para os militares tomar uma posição. E que no dia 1º de abril de 64, João Goulart foge do Brasil. Né? Dia 2, Ranieri Mazzilli torna o cargo vago, pega a presidência e lá no dia 11 elege um presidente militar, sendo Castelo Branco o seu primeiro presidente. Professor, agora quando você falou que tem professores, né, que às vezes ou não sabe ou por ter uma visão esquerdista acaba pregando essa questão aí em contrária com a realidade, falando que houve golpe, ditadura militar, sendo que houve governo militar e não ditadura militar. Mas essa semana, né, eu fiquei muito surpreso de ver um aluno, professor, não vou citar nome nem do aluno e nem do professor, tá? Vamos ter ética aqui. Mas o aluno corrigindo a professora, pelo amor de Deus, professor Ciro. O aluno tinha publicado falando que
existe muito professor que estão aí com a mente fechada porque estão falando sobre golpe, e ele defende essa tese que eu considero correta dentro desse contexto meu, que eu também sou formado na área. O aluno fala que não houve golpe, e a professora ainda printou a conversa dele e postou no Facebook dela, dizendo, tá, não é de Naviraí a professora, não está mais aqui, dizendo que o aluno estava errada. E um monte de gente entrou na página da professora falando que ela estava errada. Inclusive eu também comentei lá que o aluno estava certo. Então é lamentável quando você vê um aluno corrigindo o professor dentro dessa questão histórica. Por que isso acontece? É que na verdade assim, para esse povo da esquerda, a democracia só existe quando ela é favorável a eles. Quando ela não é favorável, né, que ela vem com outro princípio, aí a radicalização, aí não se conhece, na verdade, a questão da história. Então, caros telespectadores, uma coisa que nós precisamos saber, existem duas linhas, uma linha chamada da direita e a linha da esquerda. E nós precisamos, nas nossas salas de aula, eu digo isso como professor, dar vez e voz a essas duas alas. Então eu não posso chegar lá na minha aula e eu impor a minha ideia enquanto professor, se eu sou da esquerda, eu chegar lá, ou que eu seja da direita, não interessa, eu chegar lá e eu impor a minha ideia. Então, infelizmente, nós tivemos aí durante muitos anos as nossas universidades infestadas aí desse lado, de só observar o lado da esquerda, e não se deu uma voz, não se deu nenhuma luz, para que a direita se manifestasse. Hoje, como nós temos aí um governo que se declara de direita, como nós temos aí youtubers e tantos outros segmentos da sociedade, como nós aqui do nosso portal nos colocamos como da direita conservadora, hoje nós podemos fazer esse contraponto e até pegar um aluno desse, né, como você bem trouxe aqui, e dizer, olha, parabéns para você que teve coragem de, digamos assim, de colocar o seu ponto de vista ao seu professor. E, infelizmente, o que pode acontecer, né? O que pode acontecer é que um aluno desse, às vezes, não seja nem valorizado em termos de nota, por incrível que pareça. Então, nós temos muito que crescer. Estamos abertos aqui no nosso portal, eu enquanto professor também, a questão das críticas, né? Não sou o dono da verdade, mas hoje eu falo isso com propriedade, por quê? Porque eu já estive do lado da esquerda e sei como que é esse outro lado aí, certo? E hoje, tendo essa baliza que é o da direita, eu posso dizer, olha, pessoal da esquerda, vocês precisam crescer muito para ter a parte do equilíbrio, para ter a parte do entendimento, de pelo menos deixar alunos como esse se posicionar, certo? E não cortá-los aí como se faz aí com uma ovelha que vai ser tosquiada. Então nós temos, Claudenir, que crescer muito, mas muito mesmo, e eu acredito que o Brasil está começando a ter essa abertura. Logo, logo, livros como esse que fala sobre golpe civil, militar, né? Nós logo, logo vamos ter apenas o governo dos militares no Brasil. Professor, então eu encerro aqui da minha parte, dizendo para você que vai assistir esse livro, esse vídeo, né, que os livros de história do Brasil têm que ser reescritos. A história brasileira tem que ser recontada de um ponto de vista real. E gostaria muito de encontrar esse aluno, vou procurar ele para dar os parabéns, professor, pessoalmente, por ele ter feito essa façanha, né, de corrigir o professor de história que estava falando algo irreal, no meu ponto de vista, pelas minhas análises, que eu também sou formado na área. E encerro falando dessa data, gente, 15 de abril de 64, um dia histórico que não pode ficar no esquecimento, que foi o dia que nós tivemos o primeiro presidente do Brasil eleito pelo Congresso Nacional e que fez uma grande diferença. E durante todo esse tempo, nós da redação do site Portal VGMS, professor Ciro, que é o nosso colunista, nosso comentarista político e também é nosso professor aqui da página, nós vamos sempre estar debatendo e trazendo informações a respeito da história do Brasil.
Professor, só deixe suas considerações finais para encerrarmos aí o livro. A consideração que eu quero dizer a todos os nossos telespectadores dentro dessa dinâmica, né, do 15 de abril, dia da posse, né, do nosso saudoso, né, a morte dele ficou meio esquisita, né, do Castelo Branco, né, enfim, mas isso é uma outra live para nós, um outro momento. Eu só queria encerrar dizendo o seguinte: estudar história hoje é você estudar ela com um olhar crítico. Quer dizer, você pode pegar qualquer livro de história, mas você tem que ter uma criticidade em cima daquele livro, daquela situação, e a gente infelizmente continua percebendo que nós temos ainda historiadores que são altamente comprometidos com essa esquerda, com esses esquerdopatas aí. E cabe a você que está nos assistindo, a nossos alunos e também a alguns professores que com certeza estarão com raiva até do que a gente está falando aqui, que você tenha a oportunidade de ver o seu livro de uma outra forma e dá a oportunidade para aquele também que pensa diferente expressar a sua ideia. Isso é muito importante para a democracia do Brasil. Pessoal, um forte abraço e até o próximo tema.